a gente gosta sempre de uma avaliação radiográfica pós-operatória, utilizar a técnica dos 4As. Né? Então, 4As são 4 critérios, tá, que a gente vai sempre avaliar. Então, o primeiro A é de alinhamento, o segundo A de aposição, o terceiro A de aparato e o quarto A de atividade. Tá? Atividade osteogênica. Nesse caso, é um pós-operatório imediato. A gente não vai ter atividade, né, de regeneração óssea ou de reabsorção óssea. Então, a gente não vai avaliar esse último A nesse caso. Mas os primeiros 3, que é o alinhamento, que é o alinhamento ósseo, ou seja, o alinhamento da fratura em relação às articulações, proximal e distal, o osso como um todo. A posição, nesse caso, que é uma fratura articular, a posição, ela é fundamental, é um critério que a gente tem que ser mais exigente. Diferentemente, por exemplo, de uma fratura cominutiva, onde eu faço uma abordagem em ponte. A posição, muitas vezes, eu não levo tanto em consideração, porque muitas vezes eu não reconstruí, e os fragmentos eles estão dispersos entre si numa fratura cominutiva. Mas isso não significa que está ruim. Agora, na fratura articular, eu preciso reconstruir perfeito. Então, a minha posição é um critério que eu tenho que ser muito bem exigente, muito bem criterioso ali. Aparato seria os implantes, a posição dos implantes, o tamanho, o diâmetro, né, o posicionamento ali no osso. Então, a gente tem que ser também criterioso. Então, aqui, né, a posição do côndilo humeral, a meu ver, ficou muito bom. E eu vou dar uma dica aqui para a gente conseguir avaliar de forma mais criteriosa. É justamente isso aqui, ó. A gente precisa avaliar essa linha de fratura aqui, ó, em relação à superfície articular. Estão vendo aqui? Eu preciso saber se não ficou nenhum degrau entre a tróclea e o capítulo, entre a porção medial e a porção lateral, tá? Então, isso, a meu ver, é o mais importante. O posicionamento, ó, a centralização do parafuso é importante, tá? Então, eu consigo alcançar essa centralização perfeita fazendo a técnica inside out, isso me ajuda. É muito mais fácil do que fazer a outside in, que seria outra técnica, onde a gente reduz e aí vai por fora fazendo essas duas perfurações, né? A primeira com a broca maior e a segunda com a broca menor. Só que aí por fora você não tem tanta visibilização ali da centralização da sua perfuração no côndilo, tá? Então por isso que eu prefiro fazer a inside out, ó. Eu consigo ter essa centralização. Então, esse parafuso com um comprimento interessante, isso também é um erro. Em alguns casos, né, eu já errei isso no passado, de colocar um parafuso curto. E aí, o que acontece nesse caso com um parafuso curto? A única pega que esse parafuso tem é justamente, ó, daqui da linha da fratura para a extremidade. Se eu colocar um parafuso curto, né, que vem até aqui, eu vou ter ali uns 4, 5 passos de rosca só que estão rosqueados no osso. Então, a chance de dar um pull-out, né, de dar uma soltura desse parafuso, ela é muito grande. Então, cuidado com o comprimento desse parafuso. E são parafusos longos, tá, pessoal? E às vezes o que acontece, se for um cachorro grande, às vezes você nem tem na caixa de placa esse parafuso. Você precisa ter ele avulso, né? Um parafuso, às vezes, que é 35, 36 milímetros, sabe? Um parafuso, um cão grande, porque é um parafuso que tem que atravessar todo o côndilo humeral. Perfeito? E um outro erro que eu vejo muito também, esse osso ele é extremamente mole. Então, o que acontece? As pessoas não... Elas se acostumam ali com o torque de aperto de parafuso com uma placa bloqueada, por exemplo, e querem chegar ali no aperto desse parafuso leg e dar uma força, um torque que estão acostumados ali para fazer, por exemplo, num bloqueio, um parafuso bloqueado na placa. E aqui não é assim que funciona. Se você apertar extremamente forte, né, com torque muito grande, vai ter uma quebra, né, vai falhar ali a crista do parafuso em relação ao osso e você vai espanar o parafuso no osso. Então você vai ter ali uma perda dessa interface do parafuso com o osso e uma chance muito maior de ter um pull-out no pós-operatório. Então você tem que sentir, você tem que ter um bom senso ali, uma sensibilidade, na hora que a cabeça do parafuso encostar na superfície do osso, começar a dar o efeito lag, e você sentir que já fez uma pressão, você para. Porque se você continuar apertando, ele vai. Só que aí ele vai começar a entrar no osso, ou vai chegar um momento que ele vai espanar a rosca.